Direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os centros de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais da rede Mário Gatti, de Campinas, realizaram 25.198 atendimentos a pacientes com sintomas respiratórios em maio, o que corresponde a um aumento de 35% sobre os registros feitos durante abril. Os dados são da Secretaria de Saúde e da rede Mário Gatti. Entre os sintomas respiratórios considerados no levantamento estão tosse, falta de ar, dor de garganta, coriza, espirros e congestão nasal. A Secretaria de Saúde e a autarquia destacam a preocupação com a possibilidade de um novo aumento em junho, com a chegada do inverno, e alertam sobre a importância de cuidados básicos para a prevenção às infecções respiratórias e da vacinação em dia contra doenças como a gripe. Campinas aplicou 265.687 doses do imunizante contra a gripe ao longo de 10 semanas de estratégia. A dose é recomendada para pessoas a partir de 6 meses. A vacina está disponível em todos os centros de saúde de Campinas. Não é preciso agendamento prévio, basta apresentar documento com foto e carteira de vacinação. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente quarta-feira a você que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Jornal Gente, de volta amanhã a partir das 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora, ao vivo no feriado de Corpus Christi e também na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, o nosso Manhã Bandeirantes leva até você informação e prestação de serviços com destaque principalmente para o que acontece na nossa região, mas você já sabe, equipes estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você saber de tudo que é notícia a partir de agora e na sequência desta quarta-feira, 18 de junho de 2025. Eu sou o Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e a você que também acompanha a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação pelas plataformas digitais. Uma ótima quarta-feira a quem está conosco pelo aplicativo Band Play. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Obrigado a você que está nesta quarta-feira acompanhando a nossa programação pelo portal bandmulti.com.br. E, claro, a quem está também com imagens, nos dando audiência em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta um chorinho para o nosso canal do YouTube chegar a 54 mil inscritos. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva gratuitamente, você recebe a programação assim que um novo produto começar ao vivo aqui nos estúdios da RB. Você tem também a notificação no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo eletrônico. Às 10h04 da manhã, muito obrigado a você que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Afinal de contas, hoje, saída de muita gente para curtir um dos últimos feriados prolongados do ano. Porque depois a gente vai fazer a conta aqui. 7 de setembro cai num domingo, 12 de outubro cai num domingo. Os feriados de novembro, dia 2 de novembro cai num domingo, dia 15 cai num sábado. Então, o feriado de Corpus Christi é muito aguardado para quem vai pegar estrada, para quem vai curtir a folga emendada também com a sexta-feira.
Mas o sistema Anhanguera Bandeirantes começa com trânsito carregado nesta manhã de quarta-feira e com registro também de um acidente na região de Sumaré, próximo ao Sucão, um restaurante, um posto de combustíveis conhecido na quase limite entre Campinas e a cidade de Sumaré. Para a gente saber um pouco mais sobre a situação de momento, a programação da concessionária CCR Autoban para atender aos motoristas até a volta do feriado, nós abrimos essa edição do Manhã Bandeirantes conversando ao vivo com João Moacir da Silva, o coordenador de tráfego da CCR Autoban, concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes. João Moacir, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Alfredo, bom dia, ouvintes. Nós que agradecemos aí o espaço. Primeiro, para orientar o motorista que está neste momento na rodovia Anhanguera, qual é a situação e o que se sabe a respeito desse acidente registrado na manhã de hoje no trecho de Sumaré, João Moacir? Foi uma colisão entre dois caminhões, gerando ali uma vítima leve e uma ilesa. Graças a Deus não teve muita gravidade, nossas equipes estão trabalhando no local. E a pista já está sendo liberada de momento, viu, Alfredo? Trânsito registrado nesse instante às 10h06, João Moacir? Lentidão de 7 km na região do acidente, mas a pista já está liberada e nossas equipes estão no local, puxando ali o tráfego, né, para agilizar ali a fluidez naquela região, Alfredo. Então, a questão de tempo para o trânsito se normalizar é a pista sentido capital ou a pista sentido interior? É a pista sentido interior. É o ponto de referência que você deu aí próximo do Sucão, né? Na pista sentido interior. Portanto, melhor opção nesse momento para quem seguir viagem sentido interior, a rodovia dos Bandeirantes. Agora, planejando já o feriado prolongado, quarta-feira já é dia de saída para muita gente que estará de folga nos próximos dias. Qual o horário considerado de pico a partir de hoje e qual é o sentido que deve ter mais lentidão ao longo do dia? Sentido capital ou sentido interior, João Moacir? Olha, nós esperamos uma movimentação bastante intensa a partir das 16 horas. Com 930 mil veículos aqui para o sistema Anhanguera Bandeirantes. Essa movimentação deve ser mais intensa a partir das 16 até por volta das 20 horas. E na quinta-feira, das 9 às 13 horas, e o retorno no domingo, das 15 às 22 horas. Portanto, Alfredo, muito orienta, quem puder evitar esses horários pode ter uma viagem um pouco mais tranquila. É um período mais frio, portanto, o movimento mais para cidades do interior, para quem quer curtir, por exemplo, região do Circuito das Águas, do Circuito das Frutas. E como está sendo feito o trabalho já nesta quarta-feira de monitoramento da rodovia e de atendimento a quem precisar de algum serviço por parte da CCR Autoban, seja de guincho, seja de ambulância? Tem equipes de plantão também a partir de hoje? Sim, né? A movimentação nossa aqui, ela é sentido interior, né? Esses pontos que você acabou de citar. Então, a movimentação está sempre no sentido interior. E 100% do nosso time no campo, justamente para atender aí as necessidades dos nossos clientes. Então, o nosso centro de controle operando aqui 24 horas, monitorando através de sistemas de câmera, também com o apoio do policiamento rodoviário. Nós temos um policial rodoviário aqui no nosso centro de controle, 24 horas, também apoia nesse monitoramento. E na rodovia nós temos discussões de tráfego, serviço de guincho leve, serviço de guincho pesado, caminhões-pipa, viaturas de resgate, tudo para dar o maior conforto possível para o cliente aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes. Para a gente finalizar, domingo, horário previsto para o trânsito mais carregado e ao longo do dia, provavelmente a pista sentido capital deva estar com movimentação acima do normal, tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes, João Moacir? Exato, né? Então a gente tem uma movimentação mais tranquila até por volta das 15 horas. A partir das 15 horas, até por volta das 22 horas, essa movimentação ela deve ser mais intensa, né? Que é o retorno para a capital. E aí sim, o motorista que puder evitar esse horário pode ter uma viagem um pouco mais tranquila. A gente orienta também a questão aí, né, do pessoal que pode viajar durante a madrugada, pode viajar no período noturno, atenção com a neblina, né? Pode acontecer a incidência no terreno. E aí muda totalmente a condução e o motorista tem que ter mais cuidado para dirigir nessa situação. Então, pergunta para que tenha redução da velocidade, aumentar a distância aí do veículo que está à sua frente,
né, nunca usar o pisca-alerta com os veículos em movimento, e se for uma situação muito complicada, procura uma área de segurança, um posto de gasolina, uma base do Polícia Rodoviária, ou até mesmo uma base da concessionária. Nós conversamos com João Moacir da Silva, coordenador de tráfego da CCR Autoban, falando sobre a expectativa do movimento para o feriado de Corpus Christi no sistema Anhanguera Bandeirantes. João Moacir, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho a você e a toda a sua equipe ao longo desse feriado prolongado. Nós agradecemos o espaço, para você também aí, um bom feriado. Às 10h10, previsão da concessionária de movimentação de cerca de 930 mil veículos na Operação Corpus Christi, que começa nesta quarta-feira. Portanto, hoje, trânsito deve ser mais carregado das 4 da tarde às 8 horas da noite, no sentido interior, a saída do feriado. Amanhã, no feriadão, estimativa, também tendo o histórico, né, dos outros feriados prolongados nesse mesmo período do ano, entre 9 da manhã e 1 da tarde. É um horário bom para evitar pegar a rodovia em Anhanguera. E no domingo, a operação de retorno do feriado na pista sentido capital, das 3 da tarde às 10 horas da noite. Amanhã e no domingo tem a operação Caminhão também no sistema Anhanguera Bandeirantes. Das 2 da tarde às 10 horas da noite, os caminhões que trafegam sentido capital pela rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a rodovia Anhanguera no trecho do quilômetro 48 até o quilômetro 23. Estamos falando do pedaço da Anhanguera que passa entre Jundiaí e São Paulo. E aí acessando a rodovia pela saída 48 da rodovia dos Bandeirantes. Então, Jundiaí, normalmente nos feriados, por conta também da Operação Caminhão, tem trechos com lentidão, porque é o excesso dos veículos pesados para desafogar a rodovia dos Bandeirantes. Se você tiver algum problema no sistema Anhanguera Bandeirantes, você pode utilizar o telefone 0800 055 5550. 0800 055 5550. Lembrando que ao longo da rodovia você tem também aqueles telefones de emergência estrategicamente colocados. Normalmente de 1 em 1 quilômetro pelo menos tem aquele telefone para você acionar a concessionária. Para o motorista que trafega nesta manhã também por outras rodovias do nosso estado de São Paulo, muito obrigado pela sua audiência, pela carona que você nos dá pelas estradas que cortam a nossa região. Nós vamos, ao longo desta edição, também trazer outros locais em que a rodovia deve ter um trânsito acima do normal. Então, continue conosco para você também se programar para o seu feriado prolongado nesta edição do Manhã Bandeirantes. Às 10h13, deixa eu contar para você que um acidente foi registrado na final da tarde, começo da noite de ontem, na cidade de Piracicaba, e 5 pessoas ficaram feridas. Um ônibus da empresa Monte Alegre, que transportava funcionários da Hyundai, capotou na altura do quilômetro 5 da rodovia Ernesto Paterniani, a SP-162. Foi em Piracicaba o trecho que o acidente foi registrado, a ocorrência que mobilizou diversas equipes de resgate e segurança, porque o veículo transportava 37 passageiros no momento do acidente. 5 vítimas, 4 consideradas em estado grave e 1 com ferimentos leves foram encaminhadas ao Hospital Unimed em Piracicaba. A equipe da Polícia Militar Rodoviária atendeu esse trecho também para sinalizar e evitar novas colisões por conta da interdição parcial e também da curiosidade dos motoristas. 10h14, daqui a pouco mais sobre o giro da estrada, outras rodovias, a movimentação prevista para a rodoviária de Campinas, para o Aeroporto Internacional de Viracopos, o que abre, o que fecha, a gente programa você para o feriado prolongado. Mas às 10h14, eu quero trazer para você a atualização sobre a comissão processante na Câmara Municipal de Campinas, que fiscaliza a conduta do vereador Vini Oliveira do Cidadania no primeiro dia de mandato, quando ele gravou vídeos no Hospital Mário Gatti e foi denunciado por uma médica por não ter autorização para esse procedimento. Nós acompanhamos ontem, durante a manhã, os depoimentos prestados pelas testemunhas indicadas por Vini Oliveira, 2 assessores dele, Rafael Silva do Prado
e Henrique Madison Bertelli Eloy. Havia também a indicação de um delegado entre as testemunhas, mas esse depoimento não aconteceu. Foi dada uma pausa para o almoço e, quando retomada a sessão, foi a vez de ouvir o parlamentar que é alvo da denúncia feita pela médica Daiane Copessini e por outras testemunhas indicadas por ela. Lembrando o que aconteceu. 1º de janeiro deste ano, 8 horas da noite, Vini Oliveira vai ao hospital para, segundo ele, fazer uma fiscalização como parlamentar recém-empossado e gravou, sem autorização, funcionários e pacientes do Hospital Mário Gatti. O vídeo foi publicado nas redes sociais do vereador, que afirma ter nublado o rosto de todas as pessoas sem identificar qualquer profissional ou paciente por ali. A médica disse que o parlamentar entrou em salas onde estavam sendo realizados atendimentos médicos e onde anteriormente foram feitos procedimentos ginecológicos, o que, segundo a médica, colocou em risco os pacientes que poderiam ter sido expostos. Esse foi um dos temas questionados pelo vereador Nelson Osseri, do PSD, relator da comissão processante, que pode resultar na cassação de mandato de Vini Oliveira. Nós vamos trazer para você com imagens e também com áudio, para quem está conosco pelo FM 85.7, um trecho desse depoimento, com algumas das questões mais importantes a serem esclarecidas. O tom que foi usado pelo vereador junto aos funcionários do Hospital Mário Gatti, a possível autorização ou não para fazer esse trabalho, algo que o vereador Vini Oliveira trouxe para a comissão, que é o fato dele estar impedido, segundo ele, proibido pelo CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, a fazer novas fiscalizações em hospitais. E um tom no final que eu vou deixar para você acompanhar e depois a gente conversa sobre ele. Relator, que a própria denunciante disse que ela entrou com uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, através do Conselho Regional de Medicina. Então, o Conselho Regional de Medicina procurou a Justiça Federal e foi proibido de realizar qualquer fiscalização envolvendo as unidades públicas de saúde do município. A partir de algumas vertentes, então teria que avisar em até 72 horas a unidade, todos os membros, todos que participam ali do hospital internamente, até a segurança, até os vigilantes precisam autorizar a minha entrada. Então aí não é mais uma fiscalização, mas sim uma visita, né? Então, depois desse momento, fui sim proibido, porque na minha opinião passa de uma fiscalização para uma visita, para um café que você vai tomar com o pessoal. E depois dessa fiscalização nós voltamos sim em outras unidades de saúde, em UPAs, na UPA do Campo Grande, UPA Carlos Lourenço, UPA São José, UPA Padre Anchieta, Hospital Ouro Verde, o próprio Hospital Mário Gatti. Nós voltamos lá na pediatria do Hospital Ouro Verde, até o momento que saiu essa decisão da Justiça Federal me proibindo de entrar nas unidades de saúde com essa mesma participação que a gente tinha. E nessas próximas visitas, né, vamos dizer assim, que você fez às repartições de saúde, você constatou também bastante problemas ou não? Olha, em outras visitas nós constatamos uma escala completa de todos os profissionais. Em outras visitas nós constatamos ali realmente que os profissionais da medicina estavam fazendo esse revezamento do jantar. Nessa específica do dia 1º de janeiro, o que eu achei um absurdo também foi 3 saírem ao mesmo tempo para o horário de janta, né? Não sei se esse era o revezamento que eles estavam fazendo, de 3 profissionais, mas 3 até então aparentemente tinham saído ao mesmo tempo, né? O Dr. Rafael falou que estava na ala vermelha, acredito que a gente vai chegar nessa pergunta ainda, mas ele disse que estava na ala vermelha, a doutora Rossi estava atendendo, a doutora Daiane chegou depois, disse que estava no horário de janta, ela que nunca foi o foco da denúncia, ela que nunca foi o foco dessa fiscalização, mas ela teve que aparecer na fiscalização, porque senão não faria sentido a própria matéria, não faria sentido o próprio vídeo, não faria sentido colocar a doutora Mariana chegando com as passagens, com o celular, né, o que seria até uma invasão de privacidade, acessar o celular dela, e não colocar a doutora Daiane dizendo que a Mariana saiu para jantar junto com ela, foram as palavras da denunciante. Foram feitos vídeos dessas outras visitas? Foram feitos vídeos dessas outras visitas. Em algumas fiscalizações a gente não fez vídeos. Por quê, vereador, relator? Eu acredito que é uma prestação de contas. Então, hoje não se utiliza mais jornal para você prestar contas do mandato, mas sim as redes sociais. Então, eu não posso falar que estou fiscalizando e não mostrar para o meu eleitor, e não mostrar para o meu público. Eu me sinto na obrigação de mostrar para o meu eleitor, para a população campineira, que eu estou no exercício de minha função, mostrando a minha fiscalização. Então, não é nada mais, nada menos que uma prestação de contas.
Esses vídeos estão nas suas redes sociais, das demais visitas? 3 vídeos foram arquivados com pedido da Justiça. A Justiça pediu o arquivamento de 3 vídeos, todavia também o Ministério Público recomendou o arquivamento do processo da doutora Daiane na esfera criminal, dizendo que não houve abuso de autoridade. Durante a fiscalização, o senhor ingressou sem autorização em espaços considerados restritos ou privados do hospital? Em nenhuma área restrita, ala vermelha, raio-x, em nada disso. Pelo contrário, os consultórios que estavam lá já estavam semi-abertos. Então, você vê que a luz estava apagada, isso está no próprio vídeo, o consultório semi-aberto. Eu jamais abri um hospital que estivesse completamente fechado. Muito pelo contrário, eles estavam semi-abertos. E aí eu abri, sim, depois que eles estavam semi-abertos, para mostrar no vídeo que realmente não tinha ninguém, já sabendo que não tinha ninguém. Muito se falou aqui também dessa questão ginecológica, nessa questão de uma coisa... Atendimento ginecológico, sim, íntimo. Dentro desses consultórios que alegam você ter aberto portas, porém não depois deu o azar de encontrar com alguma mulher sendo atendida. Curioso, né? Que depois dessa fiscalização, a própria enfermagem veio falar com a gente e disse que ali nessas salas sequer tem atendimento ginecológico, né? Foi algo que eu conversei com a enfermagem, mas de maneira alguma a gente abriu porta de consultório sem autorização, chegou com valentia, abrindo, pedindo para saírem da nossa frente. Isso não existiu. Então eu acredito também que é um tanto quanto maldoso, e é constrangedor eu vir aqui ter que responder algo como se eu fosse um monstro, como se eu fosse alguém que agrediu médicos, como se eu fosse alguém que agrediu funcionários da saúde, sendo que minha mãe é enfermeira, minha mãe é técnica de enfermagem concursada. Ela me falava tudo o que acontecia nos hospitais, ela trabalhou em Valinhos, no Macuco, me dizia que lá ela tinha que cobrir os próprios médicos porque eles também faltavam do plantão. E vale lembrar aqui que muitos são bons, muitos também são ruins. Isso existe na própria política, isso existe em advocacia, isso existe em todos os cantos possíveis. Não vai ser diferente para a saúde também. Vereador, entenda só uma coisa, pelo amor de Deus. É igual o juiz de futebol não querer ser xingado, né? A vida pública, infelizmente, tem esse gosto ruim, né? De sofrer comissão processante, de ser investigado, de ser denunciado. Nós sabemos como as coisas estão rolando hoje. Hoje, qualquer denúncia anônima no Ministério Público, pronto, está na capa do jornal. Então, assim, isso faz parte da vida pública, né? Ninguém o considera um monstro, pelo contrário, né? Você tem as suas qualidades e eu acho que é isso que vale para o seu mandato. Você prezar pelas suas qualidades e tocar para frente. Esquecer essa de que as pessoas acham você um monstro, de forma alguma. Essas palavras finais foram do vereador Nelson Osseri, o relator da comissão processante. E é o relatório quem vai dizer se o que foi ouvido na sessão anterior por parte da acusação e agora da defesa é o suficiente para a cassação do mandato do vereador, que eu sempre lembro, foi o segundo mais votado nas eleições 2024 pelo Cidadania. Em um determinado momento, Vini Oliveira pediu desculpas à médica, a doutora Daiane, autora da denúncia, que estava acompanhando a sessão de ontem no plenarinho, um espaço anexo ao plenário principal da Câmara Municipal. Assim como o vereador acompanhou o depoimento da médica na semana passada, a médica acompanhou o depoimento do vereador ontem. Pediu desculpas, se ela se sentiu ofendida, ele disse que não era essa a intenção. Alguns outros assuntos também vieram em pauta, também foram feitos questionamentos dos demais vereadores, presidente Mariana Conte, o vereador integrante da comissão processante Nick Schneider, e agora existe um prazo regimental para a sequência da investigação. O trabalho passa pela apresentação de um relatório, o relatório vai recomendar ou o arquivamento ou a cassação do vereador, não tem um meio termo. Ou arquiva dizendo que não é suficiente para cassar um mandato, ou encaminha pedindo para que o caso seja sim de cassação pela postura do parlamentar naquele dia. A defesa tem até o dia 26 de junho para apresentar por escrito as alegações finais, aí aquele texto escrito por advogado. A comissão processante vai dar o parecer no dia 27. Então, dentro desse prazo estipulado pelo regimento interno. Assim que tiver pronto o relatório, na sessão seguinte, as sessões em Campinas são às segundas e quartas-feiras,
Primeira sessão imediatamente após a conclusão do prazo e do relatório será o momento da votação dos parlamentares. Campinas tem 33 vereadores, 2/3 precisariam votar pela cassação para que o mandato do vereador seja interrompido. O vereador Vini Oliveira falou a respeito dele estar proibido pelo CREMESP de fazer novas fiscalizações em hospitais de Campinas. O que aconteceu foi que o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, acionou a Justiça Federal em fevereiro desse ano e a Justiça acolheu o pedido, proibindo o vereador Vinícius de Oliveira Sandoval de invadir de forma violenta ambientes privativos da medicina, sob pena de imposição de multa de R$10 mil por dia. Na denúncia, o CREMESP diz que ele e outros políticos estão violando as prerrogativas médicas, constrangendo e incitando violência entre médicos e pacientes nas unidades de saúde. Essa decisão foi proferida em fevereiro, repito, pela 8ª Vara Federal de Campinas. O CREMESP afirma que com isso impõe limites e normatiza a atividade dos vereadores que estão, a partir da decisão, proibidos de realizar fiscalizações na unidade de saúde sem notificação prévia ao responsável técnico pela referida unidade. Ao avisar da fiscalização, ela deve ser realizada sem a presença de assessores ou apoiadores, ou seja, sem pessoas que não possuam a prerrogativa parlamentar. E essa decisão, o CREMESP entende como sendo importante, porque tem atribuição única e indivisível para fiscalização de serviço médico, e não para a criação de conteúdo que alimente as redes sociais do parlamentar. Então o vereador está entendendo isso como um impeditivo para ele fiscalizar os hospitais e o CREMESP entende isso como uma norma a ser seguida por todos os parlamentares. Vamos fazer um jogo aqui de equilíbrio de advogado do diabo? Quando o vereador diz que se você avisa 72 horas antes que vai ter uma fiscalização no hospital, o hospital não vai ter os problemas do dia a dia, ele está correto. Porque é um prazo mais do que suficiente para você mexer numa escala, colocar um médico de plantão para não deixar desabastecido um sistema que às vezes não funciona dessa forma. Só que, por outro lado, o próprio vereador disse que foi em várias fiscalizações nos hospitais e não publicou nas redes sociais. Então, por que essa necessidade de, agora que o CREMESP diz que eu não posso fazer fiscalização, sem gravar, eu não vou para lá também? Ele não é vereador do Instagram, ele é vereador dos eleitores que acreditaram na postura dele, independente do que for produzido nas redes sociais. Então, fiscalizar com 72 horas de antecedência não é fiscalização, é visita. Nisso eu concordo com o vereador Vini Oliveira. Mas eu concordo com o CREMESP de que o vereador não pode entrar com apoiador, com assessor, 3, 4 celulares gravando, porque isso atrapalha sim o andamento de um hospital complexo como é o Mário Gatti. Então acho que o equilíbrio é o vereador poder fazer a fiscalização, como cidadão que é. Ele pode entrar a qualquer momento em qualquer hospital da cidade, mas não precisa gravar. Não precisa publicar para ter views, para ter o que ele chama de uma prestação de contas com o eleitor. Essa prestação de contas pode vir no final do mês, no próprio plenário da Câmara Municipal, dizendo, olha, estive essa semana no hospital tal, no hospital X, na UPA de tal bairro, constatei isso, prefeitura o que vai fazer a partir disso. Então essa urgência de tudo ter uma câmera ligada, sabe, parafraseando Glauber Rocha, que um dia disse uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, hoje é muita câmera na mão e pouca ideia na cabeça. Então, muita exposição também leva a uma situação como essa. Por fim, o vereador Nelson Ossiri foi mais do que um relator de CPI, de comissão processante ontem. Foi quase um conselheiro do vereador Vini Oliveira. Não, você não é um monstro, a gente não te enxerga assim, não é assim que a coisa anda.
Como ele será o autor de um relatório que vai dizer, pelo arquivamento ou pela cassação, palpite aqui, análise do que eu ouvi dos depoimentos. O vereador Vini Oliveira ele está isolado politicamente na Câmara Municipal. Ele é o único vereador do partido dele. O Cidadania não o pegou pelo braço. Ele não parece ter essa cancha toda na política que ele tem nas redes sociais, que ele tem no apelo popular. E muitas vezes alguém que tem apelo pela internet é abraçado pelo parlamento do tipo, vem cá, tira uma foto comigo, faz uma foto comigo. Veja o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Todo mundo virou amiguinho do Manga porque quer fazer um vídeo junto com ele, porque vai bombar nas redes sociais. Não aconteceu isso até aqui com o vereador Vini Oliveira. Mas como estamos falando de uma Câmara Municipal que bate a sopra, que tem um histórico de abrir comissão para fiscalizar, mas depois fala, não, gente, não é para tudo isso. Alguns vereadores muito provavelmente vão votar pela cassação do mandato, mas não acho que chegue a maioria dos 22 parlamentares. Então, acho que não pode se passar impune o erro do vereador Vini Oliveira. Ele precisa entender que ele é um cidadão que tem direito à voz, mas ele é um vereador que tem que seguir regras do parlamento e da conduta de uma autoridade. Mas cassar mandato abre uma prerrogativa perigosa para que qualquer vereador que não tenha um apoio dentro da Câmara seja o próximo, independente da sua ideologia política. Mas a gente vai acompanhar os próximos passos nos próximos dias aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Vai ter um recessinho logo logo, com certeza eles vão dar uma pausa porque estamos falando de festa junina, estamos falando de um período que os políticos costumam parar, porque eles têm também que descansar, né, Nath Luquezzi? Não é todo mundo que tem direito a 90 dias de férias, como parlamentares neste país. Bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, não é todo mundo, né? E não é todo mundo também que vai ter direito de folga, como é o caso de você, né? No caso, seu caso mesmo. Mas você estará amanhã ao vivo aqui na programação da Rádio Bandeirantes, junto com Edson Souza, quinta e sexta-feira. Exatamente. Essa dupla vai dar o que falar. Alguém tem que trabalhar nessa empresa, né? Parece assim, eu folguei no outro feriado, né? Mas passa tão rápido, então aproveite e descanse mais que merecido. E quem vai folgar e descansar no final de semana? Vai ficar embaixo da coberta ou vai poder curtir um parque, descer pra praia? Vai ser um fim de semana, um feriado de sol ou de friaca? Trago boas notícias. Apesar das amanhecerem serem mais gelados mesmo, então aproveitar para ficar na cama até um pouquinho mais tarde, mas entre hoje e amanhã as temperaturas mínimas devem apresentar um aumento, sendo previstas temperaturas de até 14 graus ou mais altas durante as madrugadas, sendo que as últimas madrugadas foram bastante frias. Então não há previsão de chuva, vai poder aproveitar um parque, um lugar aberto durante esse final de semana, e para quem vai aproveitar o feriado, ele também deve ser de tempo firme, poucas chances de chuva, e o dia deve ser bastante quente. Mas vale lembrar, vale ressaltar que desde o início da semana um bloqueio atmosférico clássico permanece sobre a nossa região, principalmente na região central do Brasil, estendendo-se até o final de semana do dia 22 de junho. Então trata-se de uma área de alta pressão em níveis médios que inibe a formação de nuvens e concentra chuvas nas extremidades do país. Nas regiões sobre esse bloqueio, espera-se um tempo bastante seco, tardes muito quentes e umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Então, esses bloqueios atmosféricos são bastante preocupantes porque concentram as chuvas nos extremos do Brasil e deixam o tempo ainda mais seco. Nesse caso, a alta pressão em médios níveis intensifica a circulação de ar, dificultando a formação de chuvas e potencializando ainda mais o ressecamento. Então, bastante cuidado, principalmente no período da tarde, evitar os exercícios físicos com a umidade relativa do ar bastante baixa até o dia 22 de junho. Às 10h34, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós temos os assuntos da nossa região, como, por exemplo, o levantamento feito mês a mês sobre o preço da cesta básica em Campinas, que agora aponta uma redução no custo dos alimentos aqui da cidade, especificamente por um produto que está muito presente na nossa culinária. Você vai saber também a história de um homem que foi preso depois de tentar abusar sexualmente de uma cadeirante no Jardim Campo Belo. Essa mulher, ela ajudava esse homem com alimentação, com água, com roupas,
e ele tentou abusar dessa vítima, que foi salva pelo filho que tem transtorno do espectro autista. Uma história inacreditável que marcou as últimas horas aqui na cidade. E a Conexão Campinas-Brasília vai trazer para você informações sobre uma terça-feira agitada no Congresso Nacional. Uma série de vetos presidenciais, incluindo do atual presidente Lula, do presidente anterior Jair Bolsonaro, esses vetos foram derrubados pelo Congresso. Um deles pode fazer a nossa conta de luz ficar mais cara. E teve uma outra votação feita a jato que fala a respeito do pagamento de salário para a área de saúde ficar sob responsabilidade dos deputados federais. Esquisito, né? Mas a gente explica para você na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Atenção Piracicaba, a tarifa dos ônibus vai subir. A partir desta quinta-feira, dia 19, o valor passa de R$ 5,90 para R$ 6,40. O reajuste foi anunciado pela Prefeitura. É o primeiro aumento em 2 anos. Segundo a administração, o novo valor acompanha a inflação e o aumento de custos do transporte. A tarifa social será de R$ 5,50 para quem usa o cartão Pira Mobilidade. O desconto é de cerca de 16%. Gratuidades continuam. Idosos a partir de 60 anos, aposentados por invalidez e pessoas com deficiência mantêm o passe livre. Créditos comprados até o dia 18 deste mês valem até o dia 18 de junho. Depois disso, serão atualizados com a nova tarifa. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10h38. Manhã Bandeirantes, véspera de feriado prolongado, segue trazendo as informações para você se programar com o melhor horário para pegar estrada. E o pior, aquele pra gente evitar completamente de colocar o carro na pista. Abrimos a edição falando do Sistema Anhanguera Bandeirantes, que deve receber 930 mil veículos e o fluxo mais intenso programado para a pista sentido interior na saída e sentido capital na volta no próximo domingo. E como fica, Nath Luquezzi, o corredor Dom Pedro I? Qual a previsão de movimentação para esse feriado prolongado? A estimativa é que 860 mil veículos trafeguem pelas rodovias e somente nesta quarta-feira, no caso hoje, véspera do feriado, estão aguardados 210 mil veículos. Só a rodovia Dom Pedro I, principal rodovia do corredor, deve receber a passagem de pouco mais de 575 mil veículos durante o feriadão. Mesma orientação de horários, evitar final da tarde, das 4 da tarde até umas 7, 8, talvez até um pouco mais, 9 da noite, os trechos de maior movimentação.
Até porque também tem muito ônibus saindo para as rodovias que cortam o nosso interior paulista. Na rodoviária de Campinas são esperados mais de 42 mil passageiros passando pelo terminal ao longo dos 5 dias do feriado de Corpus Christi. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os passageiros vão viajar em mais de 2.600 ônibus programados só para a rodoviária de Campinas. Os destinos mais procurados pelas passagens compradas antecipadamente. Alguns destinos próximos, né? Americana, Jundiaí, de quem, por exemplo, trabalha no feriadão e já compra viagem antecipada. Tem muita gente que faz essa rota, Americana Campinas, Jundiaí Campinas. Prazer, inclusive esse que vos fala. São Paulo também é um destino muito procurado, porque da rodoviária do Tietê sai ônibus para a América Latina inteira. E aí vem aqueles de quem realmente vai curtir o final de semana com o chorinho do feriado prolongado. Praia Grande, Rio de Janeiro, Poços de Caldas, em Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Olha, quem vai curtir feriado em Brasília tá de parabéns. A cidade é linda, maravilhosa, mas vai fazer o quê em Brasília se nem os deputados, nem os políticos vão estar lá? Importante ressaltar que as passagens compradas pela internet devem ter o selo de embarque que é pelo QR Code. Se você comprar uma passagem pela internet e não tiver o QR Code, você precisa passar na bilheteria da rodoviária de Campinas para aí sim retirar o selo. E lembrar de também chegar mais cedo. Antecedência de pelo menos 30 minutos no horário de embarque para não ficar aquela correria. Qual é a plataforma? Para onde que eu vou? Como é que eu faço para embarcar? Agora, quem tá com uma bufunfinha a mais, quem tá com uma graninha no bolso sobrando, viaja de avião. Tá parecendo uma pressão. E aí, Nath Luquezzi? Aeroporto Internacional de Viracopos também vai estar bombando. Deve receber 193.300 passageiros entre os dias 18 e 23 de junho durante esse feriado prolongado também. Então, ao todo, são previstos aí 1.773 pousos e decolagens neste período. Os dias de maior movimento, hoje, no caso, pré-feriado, aguardado aí 35.900 mil passageiros, quinta, claro, com 35 mil, e domingo, a volta com 32.600 mil passageiros esperados. Aí, segunda-feira, o terminal deve receber o maior fluxo, porque tem gente que consegue voltar na segunda com 39.100 mil pessoas circulando. Aí, os horários de maior fluxo também de passageiros nesta quarta-feira, então, hoje, devem ocorrer desde as 5 horas da tarde até as 11h50 da noite. Já nos dias de retorno do feriado, os picos de movimento são esperados entre 5 horas da manhã e 10 horas da manhã, tanto no domingo como também na segunda-feira. Agora bora para os destinos mais procurados, as capitais, claro, do Nordeste, do Centro-Oeste, Norte do país. Rio de Janeiro, que continua lindo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Vitória e algumas cidades aqui do interior paulista. Para quem tá com o dinheirinho ali sobrando também, registra aí alta movimentação nos voos internacionais. Temos Orlando, Lisboa, Porto, Paris, Madrid e Assunção. E estamos aguardando a promessa de redução das passagens aéreas, principalmente no aeroporto de Viracopos. É mais barato em 90% pelo menos das vezes você ir de Campinas a São Paulo, embarcar por Cumbica ou por Guarulhos, Cumbica e Guarulhos é o mesmo aeroporto, Anta, Congonhas ou Guarulhos, do que você sair da cidade. Porque às vezes uma passagem que custa 700, 800 reais no aeroporto em São Paulo ou em Guarulhos, em Campinas custa R$1.000 a mais. Sim. E tem muita explicação. Há uma expectativa, a partir do momento em que a Latam começar ou voltar a operar aqui no aeroporto de Campinas, que isso possa, quem sabe, fazer com que a concorrência diminua o valor das passagens. Mas eu sou da linha de São Tomé. Eu só acredito vendo. Vamos esperar. 10h44, daqui a pouco a gente traz a participação do nosso ouvinte, porque antes a gente tem uma das histórias mais inacreditáveis dos últimos tempos que a gente vai contar para você. E aconteceu aqui na cidade de Campinas. Uma mulher moradora do Jardim Campo Belo se sensibilizava com um homem em situação de rua que começou a passar com frequência em frente à casa dela e ela sempre muito solícita. Ela, deficiente física, cadeirante, vendo a dificuldade daquele rapaz, pensava, vou dividir com você o que eu posso, nas minhas condições. E ali ela oferecia alimento, oferecia água, oferecia roupas usadas, até o momento em que esse homem
invade a casa dessa mulher e tenta abusar e matar essa vítima, cadeirante. Ela foi socorrida porque o filho, que tem transtorno do espectro autista, viu o risco que a mãe estava correndo e também, mesmo com suas dificuldades, colocou esse criminoso para correr. A partir daí, tem início uma investigação para localizar onde está esse homem. A polícia passou a fazer uma campana na casa dessa mulher e prendeu ele, sabe onde? A caminho da casa da vítima. A repórter Graziele Geronde traz mais informações, ela que conversou com o delegado Sandro Jonasson, titular do 9º Distrito Policial, e ela vai trazer os detalhes de como foi essa ocorrência nas últimas horas que marcou a cidade de Campinas. Graziele. Olá, Heitor. Um homem de 51 anos foi preso no Jardim Campo Belo por tentar estuprar e matar uma mulher de 48 anos, que é deficiente física e moradora do bairro. O crime aconteceu no dia 28 de maio e essa ocorrência chegou até a Polícia Civil porque foi a própria mulher quem veio até a delegacia, ajudada por um serviço municipal, para fazer a denúncia. E segundo o que ela contou para os policiais civis, essa mulher ajudava esse homem, que era morador de rua, desde o início do ano, com um prato de comida. Mas o interesse dele era outro, era sexual. E como ele fez várias investidas e ela resistiu a todas elas, ele então decidiu tentar estuprá-la. Como não conseguiu, derrubou essa mulher da cadeira de rodas e então tentou asfixiá-la. Ele só não conseguiu executar o crime porque o filho, que tem o transtorno do espectro autista, viu toda a cena, gritou, então esse homem fugiu e foi aí que ela conseguiu fazer a denúncia contra esse homem. Hoje, então, os policiais civis faziam uma campana próximo à casa dessa mulher, quando viram esse mesmo homem a caminho da casa dessa mulher. E então eles conseguiram efetuar a prisão desse homem. Eu conversei com o delegado, o Dr. Sandro Jonasson, que é o delegado titular aqui do 9º Distrito Policial, que contou todos os detalhes dessa ocorrência. Vamos conferir. No último dia 28 de maio, uma mulher, 48 anos, portadora de necessidades especiais, cadeirante, mãe de pessoas com espectro autista, nos procurou informando que estava sendo assediada, perseguida, coagida por um indivíduo, um homem de 51 anos, e que todo esse contexto culminou com uma tentativa de homicídio. Essa pessoa, esse criminoso, ao tentar uma relação sexual que não foi anuída por ela, aliás, ela resistiu a esse intento, essa pessoa inconformada a teria derrubado da cadeira de rodas e tentado estrangulá-la, só não conseguindo pela atuação de um de seus filhos, que, repito, possui espectro autista. Doutor, e qual que era a relação dessa mulher com esse homem? Ela ajudava ele? Desde quando? Como é que era? Essa mulher, por caridade, em virtude de solidariedade, fornecia um prato de comida para esse cidadão, esse criminoso, morador de rua. E numa dessas ocasiões, quando ela estava fornecendo essa alimentação, ele adentrou sua residência, num primeiro momento a assediou sexualmente, frente à sua recusa, tentou estrangulá-la e matá-la. Ela deixa claro que, por uma questão de solidariedade, por uma questão de se encontrar penalizada pela situação de rua que essa pessoa se encontrava, abriu a guarda e permitiu que esse criminoso tivesse domínio e conhecimento da sua rotina, do seu dia a dia, das pessoas que frequentavam ou não a sua residência, dos seus horários. Isso facilitou a atuação desse criminoso. Felizmente, ele não conseguiu o seu objetivo, que era assassinar essa pessoa. Nós solicitamos a prisão temporária dele e fomos atendidos pelo Poder Judiciário. Hoje, enquanto realizávamos uma campana na frente da casa dessa mulher, esse indivíduo
foi vislumbrado se direcionando novamente para a residência da sua vítima, ocasião em que ele foi preso e trazido aqui à delegacia para as formalidades burocráticas e encaminhado à carceragem. Pois é, Heitor, como disse o delegado, esse homem demonstrou muita frieza, nenhum arrependimento, nenhuma solidariedade pelo que essa mulher fez por ele. E então ele acreditava que essa mulher era propriedade dele e por isso então acreditava que estava certo em todos os atos que ele fez contra essa mulher. Esse homem foi preso hoje com mandado de prisão temporária por 30 dias, mas o delegado deve pedir a conversão dessa prisão temporária em uma prisão preventiva, para que então ele permaneça preso e não coloque a vida dela em risco, já que como ele estava a caminho da casa dela, isso significa que ele pode sim tentar outras vezes contra a vida dessa mulher. Por isso então a Polícia Civil está de olho e deve então pedir a conversão dessa prisão. Esse homem, Heitor, ele já tem diversas passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio. É com você. Muito obrigado, Graziele Geronde. Nós vamos continuar acompanhando essa história hoje no Brasil Gente às 5h30 da tarde, porque eu tenho muito medo de alguém fechado num gabinete, num palácio da justiça, olhar friamente apenas para o papel, ver que esse homem, de repente, pode responder em liberdade. Ele não pode ficar fora da cadeia. O ideal seria, inclusive, trancar, esquecer a chave, de preferência numa cadeia bem longe de onde essa vítima está. Porque o risco que essa mulher corre continua se a justiça der a liberdade condicional. Se ele está em situação de rua, condicional você tem que ter um endereço fixo. Ele não tem. Ele já tem um histórico de crimes anteriores contra o patrimônio. E ele estava a caminho da casa da mulher que ele tentou abusar sexualmente e tirar a vida. Então, o risco que essa mulher corre, essa noite ela dormiu em paz. Sim. Mas as próximas noites ela merece ter esse mínimo de paz, porque o cara sabe onde ela mora. Frequentava aquela região. Ela vai ter que se mudar dali com medo desse homem voltar? Não. A justiça que tem que oferecer essa segurança para ela. E é o tipo de caso, não adianta só a medida protetiva, que é fundamental para combate à violência contra a mulher, mas que por si só não funciona. Nesse caso não tem conversa, é cana e cana braba, pesada. É um processo demorado até a decisão final? A audiência de custódia hoje já determina se ele espera o julgamento preso ou se ele responde em liberdade. Se hoje a justiça... E o meu medo é esse. Sim. Algum burocrata com toga olhar e falar, pelos dados que temos aqui, ele pode responder em liberdade. Não pode. E o Dr. Sandro Jonasson preparou esse pedido de prisão com todos esses detalhes do risco que ele oferece. Daí pra frente, uma vez convertida a prisão em preventiva, porque ontem foi o flagrante dele estar de novo tentando ir até a casa da mulher. Uma vez confirmada a preventiva, ele fica preso até o dia do julgamento. É um alívio. A menos que a defesa dele não vai dificilmente ter um advogado de defesa. Aí você tem um advogado público, que é um defensor público, que todos têm direito a isso. A menos que o defensor consiga um habeas corpus para ele responder em liberdade. Mas o mais provável é que ele fique até o dia do julgamento. E aí a justiça vai determinar quanto tempo ele fica preso respondendo por esse crime. E a gente não vai deixar esquecer essa história, porque ela é simplesmente absurda e essa mulher e essa criança precisam da proteção do Estado. 10h53, vamos mudar um pouco de assunto, porque também tem novidade para a nossa economia. Estamos acompanhando mês a mês um estudo realizado pelo Observatório da PUC Campinas, um trabalho dos economistas, como por exemplo o economista Pedro Costa, que vem acompanhando o preço da cesta básica em Campinas. E saiu um novo relatório, Nath Luquez. Sim, a cesta básica de Campinas teve um primeiro recuo do ano aí, mas continua mais cara do que em 16 capitais. A redução foi de 2,70%, com o valor médio passando aí para R$ 811,51. A Lucimeire Ramalho trouxe todos os detalhes pra gente, a gente confere agora. Na parte das saladas deste restaurante, o tomate ganha destaque. Tem o tomate picadinho no vinagrete e em fatias para comer junto com as verduras. Por semana são consumidos aqui cerca de 15 quilos. E a gente chegou a pagar já 15, 16 reais o quilo.
E não podia deixar de não ter, porque é uma coisa que sai todo dia aqui. E quando o preço reduz no mercado, é um alívio para o bolso. Qualquer 5, 10 reais que você ganha já é um lucro, né? Essa redução chegou em maio. Segundo o levantamento do Observatório PUC Campinas, o preço do tomate caiu 27,24%. E foi justamente ele que impactou na queda do valor geral da cesta básica em Campinas, pela primeira vez no ano. O valor ficou em R$ 811,51. Depois de 4 altas seguidas no ano, acho que é digno de comemoração essa queda no mês de maio, mas tendo em mente que é uma queda a partir de um valor acumulado já bastante alto. Além do tomate, teve queda também no valor do óleo, 3,91%, e do arroz, 1,9%. Por outro lado, a carne teve alta de 2,52%, o açúcar de 2,50% e a batata 2,24%. Além de ser a primeira queda de 2025 no valor da cesta básica, tem ainda um outro ponto importante. Este recuo traz uma boa perspectiva para a desaceleração da inflação dos alimentos no segundo semestre do ano. Acho que seria muito otimismo a gente esperar grandes recuos do valor da cesta, mas acho que podemos esperar uma estabilidade de forma que no segundo semestre a alta seja menor do que essa que a gente terá no primeiro. 10h56, um rápido intervalo no Manhã Bandeirantes e na volta a gente traz o noticiário de Brasília com os vetos do Congresso ontem a projetos de lei, tanto do governo Bolsonaro quanto do governo Lula, e a votação relâmpago. Que pasmem, veja você, 2 partidos disseram que seriam contra esse projeto. O PSOL e o Partido Novo. Que projeto é esse? A gente explica na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para nascidos em junho e agosto. O benefício vale para quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023. É necessário ter recebido até 2 salários mínimos por mês e estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos. O valor do abono varia. Quem trabalhou o ano todo recebe R$ 1.518. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é responsabilidade do Banco do Brasil. Quem tem conta nesses bancos recebe direto. Os demais podem sacar pelo Caixa Tem, com o cartão do cidadão ou pelo gov.br com conta prata ou ouro. O valor estará disponível até dia 29 de dezembro de 2025. Mais de 4,5 bilhões de reais serão pagos neste mês. Para saber se tem direito, consulte o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Às 10h59, quero trazer um recado para você que acompanha esta edição do Manhã Bandeirantes. Quem é gestor há de concordar comigo. Se contrato falasse, seria incrível. Aí, ele ia avisar quando tá para vencer e poupar a dor de cabeça. Nosso recado agora é justamente para você que vive algo parecido com isso. Por exemplo,
Os contratos da Sandra não falam, mas é quase isso. Quem é a Sandra? Ela é gestora da Fundação Fundo Brasil, uma instituição do terceiro setor, e contou pra gente que pedia um tempo danado para descobrir a situação de cada um dos contratos. Precisava, às vezes, fazer consulta em 10 lugares, em sistemas completamente diferentes, que não conversavam entre si. Hoje, usando os módulos Compras e Gestão Eletrônica de Documentos do WK Radar, a Sandra encontra todas as informações com um filtro. Quer, por exemplo, filtrar o valor? Coloca ali, valor, e encontra todas as informações. Isso vale para vencimento, histórico, fornecedor, tá tudo em um só lugar. E não tem mais surpresas. O sistema avisa quando um contrato está para vencer, ela ganha tempo para focar no que realmente importa e tira essa dor de cabeça do caminho. Você também quer ter mais tempo para transformar vidas, para ter prioridades na sua empresa? Acesse wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. wk.com.br. E aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número 19, o DDD 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Bandeirantes! Às 11h01, daqui a pouco eu trago a participação dos nossos ouvintes nesta véspera de feriado, porque temos ainda informações quentes para contar para você nesta edição do Manhã Bandeirantes. O Congresso Nacional ontem, e por Congresso entenda Câmara e Senado, numa sessão conjunta e extremamente bagunçada, aprovou um projeto de resolução para autorizar que as emendas parlamentares de comissão e de bancadas direcionadas ao custeio de saúde sejam utilizadas para o pagamento de funcionários nas prefeituras. Vamos tentar entender isso aqui. Essa proposta foi feita numa votação simbólica. 2 partidos se posicionaram contra, o PSOL e o Partido Novo. 2 polos completamente antagônicos. O texto é promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, e já entra em vigor. Essa autorização acontece numa pressão por pagamentos de emendas parlamentares. A liberação de recursos foi menor desde a pandemia até o momento por parte do governo Lula. Não fechou completamente a torneira, mas diminuiu o fluxo da grana para os parlamentares. Até 15 de junho foram empenhados, ou seja, o dinheiro reservado para pagar para as emendas dos deputados, 508 milhões de reais, o valor mais baixo desde 2021, pico da pandemia, e ainda assim os deputados conseguiram colocar no orçamento as emendas num total de 207 milhões de reais naquela ocasião. Então veja, se de 2021 para cá 500 milhões de reais é o menor valor empenhado, olha o quanto que o Congresso está torrando de dinheiro. O projeto de resolução foi apresentado no começo de junho. O texto foi assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e contou com o apoio do senador e presidente interino do PT, Humberto Costa. Além dele, de Chico Rodrigues, do PSB, partido do vice-presidente, e de Daniela Ribeiro, do PP, além de outros partidos também do Centrão e que fletam com a oposição. Na prática, o pagamento dos salários com recurso para ação de custeio já acontece. Os técnicos do Congresso, ouvidos na montagem dessa lei, afirmaram que as emendas de comissão direcionadas aos fundos das prefeituras já podem ser utilizadas para pagar pessoal. Então, digamos, o deputado federal manda uma verba para a saúde para a cidade de X. Vamos botar a cidade simbólica para não parecer um caso real.
A cidade de Luquezilópolis, por exemplo. Esse dinheiro deveria ter um objetivo, inicialmente, de construção de uma UBS, da contratação de novos médicos. Só que estão usando dinheiro vindo de Brasília para pagar os médicos que atendem na cidade. O que é que a oposição e parte até do Congresso que apoia o governo entendem? Que se cria uma dependência por essas emendas para pagar as contas do dia a dia de uma prefeitura. E se cortar o dinheiro da emenda parlamentar? E se o parlamentar decidir mandar esse dinheiro para outra cidade? Ou não investir em saúde, decidir investir em educação? Os médicos, os enfermeiros vão ficar sem o salário? Me parece uma discussão muito séria. Mas para o Congresso, não pareceu. Porque o voto foi simbólico. E com o presidente Davi Alcolumbre, louco para acelerar esse processo. Acompanhe como foi a votação na Câmara Federal. Você vai ouvir um dos líderes do Partido Novo e a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Os únicos partidos que bateram o pé e foram definitivamente contra essa proposta. No final da votação. Se possível, depois o pessoal quer orientar também contrário, presidente. Mas a votação é agora, presidente. Eu quero encaminhar a orientação, não. Não cabe orientação em votação simbólica. Ok, mas então registra o voto orientação contrária do Novo. Antes ou depois, tanto faz. Eu também registro meu voto contrário. E se a gentileza de Vossa Excelência permitir, 1 minuto depois, para justificar o voto contrário. Se Vossa Excelência permitir, obrigado. Eu concedo a palavra a todos os deputados e deputadas que desejam votar contrariamente para ficar registrado nos anais. Agradeço, presidente. Obrigado. Primeira deputada Talíria, por gentileza. Deixa eu encerrar a votação e concedo a palavra dos votos contrários. Pode ser. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Levanta a mão, deputada. Aprovado com os votos contrários do senador Girão, do deputado Van Hatten, do senador Magno Malta, da senadora Damares, do senador Moro, da deputada Bia Kicis. Senhor presidente, eu não entendo por que senador está votando numa votação que é da Câmara. É porque eles estão animados para votar. Federação e pessoal. Aqui é toda a bancada do Partido Novo. Senador Eduardo Girão, Ricardo Salles, Luiz Lima, Adriana Ventura, Gilson Marques e Marcel Van Hatten. Todos orientam contra a mais gasto do governo, sem nenhuma contrapartida e sem nenhum corte de gastos. Orientação não contrário de todos. Integralmente. O minuto está Talíria. Presidente, só para justificar nosso voto contrário. Nós temos sido contra algo que dificulta o governo de governar, que é a parlamentarização do orçamento. Hoje, 1/4 do orçamento discricionário está nas mãos do Congresso e a gente tem falado aqui, respeitosamente, contrário a isso. E esse PRN especificamente, ele amplia essa parlamentarização do orçamento no momento em que ele permite que o uso de emendas parlamentares de comissão possam ser para pagamento de pessoal ativo. Inclusive, a Constituição já prevê o impedimento no que se refere a emendas individuais. Não dá. Isso, inclusive, dificulta ali na ponta o acesso à saúde quando você vai ter para concluir, presidente, um município que vai depender de emenda parlamentar para pagar pessoal. Não dá. Então, entendendo as demandas dos municípios, a gente encaminha o voto contrário. Obrigada, presidente. Essa posição da deputada Talíria Petroni, do PSOL, anteriormente o Partido Novo e outros partidos de oposição também declarando, mas partido fechado mesmo, só os dois, PSOL e Partido Novo, tem bancadas menores, é verdade, mas que se posicionaram contrários a esse projeto. O que eu entendo dessa proposta de lei? Primeiro que ela não pode ser votada dessa maneira. É como se fosse uma coisinha qualquer, vamos tirar da frente logo. Não. Porque se você começa a criar uma dependência de que os salários pagos pelas prefeituras venha da Câmara Municipal, ou perdão, da Câmara Federal, do Congresso Nacional de Brasília, dos deputados,
Você cria uma dependência daquele deputado junto ao seu prefeito. Se eles romperem politicamente e o deputado decidir que agora eu vou apoiar o prefeito da cidade vizinha, e aí? Tá contando com aquele dinheiro para pagar profissional? Ano que vem é ano de eleição. Cada vez mais os deputados federais tentam criar essa dependência e essa imagem de deputado distrital. Alguém que vai trabalhar exclusivamente pela sua região. Voto para deputado federal, você tem 2 caminhos. Para um bom deputado ou deputada, ou parlamentar que tem uma raiz na cidade, numa região, e que vai trabalhar para defender esta região em Brasília, mas sem necessariamente criar uma dependência para que a cidade viva em torno dele. Então, aquele deputado que vai auxiliar os municípios, independente do prefeito ser parceiro político ou não. Quero trabalhar pela minha cidade. Esse é um caminho. E o outro é aquele deputado que tem uma bandeira muito clara. Então, pode ser da segurança pública. Deputado que vai trabalhar em Brasília para mudar leis que estão no Código Penal. Ou os direitos trabalhistas, que vai tentar revogar algumas leis que vão contra as necessidades dos trabalhadores. Ou que sejam questões ideológicas. Que seja o deputado da bala, o deputado da comunidade LGBT. Então, esses deputados, eles têm algo a dizer. No meio disso tudo, tem um monte de parlamentar que a gente não sabe como foi parar lá. Que não tem bandeira, que não tem cidade, que não tem base, mas tem verba de gabinete para gastar e emenda parlamentar. E é aí que entra esse perigo. De você pegar um deputado X, um cara, sei lá, de Diadema, para dizer uma cidade que não tem nada a ver com Campinas, só que esse cara amarra aqui de mandar, por exemplo, verba para a saúde para pagar salário de funcionário. Se amarra com uma prefeitura que ele não tem vínculo, daqui a pouco teu orçamento está dependendo de um cara que nem pisa na tua cidade. Então, é algo muito sério para ser votado assim, em discussão simbólica. O governo, me parece, fazer esse agrado para que os deputados passem outros projetos mais importantes para melhorar a imagem do governo também às vésperas da eleição, e os deputados se beneficiam disso. É ótimo. Mas a votação simbólica não expõe quem votou contra ou a favor. Fica muito cômodo para eles. Sim. Porque não, eu não precisei dizer se eu sou contra ou a favor. Foi simbólico, eu só fiquei quieto na minha. E aí o projeto passa e assim passa a boiada. Um outro assunto ontem também no Congresso foi a derrubada dos vetos pelo Congresso Nacional de projetos tanto do atual quanto do governo anterior. Um projeto, por exemplo, que foi derrubado. Como é que funciona o trâmite? Os deputados votam um projeto. Isso vai para o Executivo. Isso vale em Campinas também, para a Câmara Municipal, isso vale para a Assembleia Legislativa com o governador, isso vale em Brasília para o Presidente da República. Então a gente faz um projeto aqui que é proibido usar garrafa de plástico. Certo. Aí o presidente vai e veta o projeto. Esse veto volta para a Câmara. Se os deputados derrubarem o veto, a lei continua valendo. E ontem foi uma lista gigante de assuntos a serem discutidos. O Congresso derrubou parte dos vetos do presidente Lula que estavam em análise na sessão e dos 60 vetos previstos na pauta, 25 tiveram a apreciação adiada. Então são aqueles que vamos conversar melhor com o governo para ver para onde a gente vai. Houve o acordo sobre o pagamento de pensão a vítimas de Zika vírus. Muitas mães de crianças com microcefalia estavam inclusive no parlamento. E foi derrubado o veto ao pagamento de pensão para quem sofre com os impactos da doença. Então, o recurso vai ser pago. Os deputados queriam que os familiares de quem sofreu com o Zika vírus recebessem uma pensão. O governo vetou, o veto foi derrubado. Então, esse é mais um projeto de lei que foi aprovado sem o aval do governo e que vai ser um custo também para os cofres públicos. Não foi o único. Vetaram também, ou derrubaram alguns vetos, na verdade do governo Bolsonaro foi um só, que é o autocontrole agropecuário. O resto é tudo governo Lula, por isso que a sensação do governo é de uma grande derrota. Mas tem um especificamente que promete fazer a conta de luz no Brasil ficar mais cara. O Túlio Amâncio vai explicar que veto é esse e como isso vai mexer com o nosso bolso. Túlio?
que causam o aumento são 3. A obrigatoriedade de contratação de energia de pequenas centrais hidrelétricas, só isso aumenta 140 bi no custo final até 2050. Contratação de hidrogênio líquido a partir do etanol na região norte, isso aí dá um impacto de 33 bi. E tem a prorrogação contratual por 20 anos de contratos de compra de energia. Nesse caso, o impacto é de 24 bilhões de reais. Volto com vocês. Muito obrigado, Túlio Amâncio, e o nosso ouvinte no ar também nesta reta final do nosso Manhã Bandeirantes, às 11h15, marcando o 5º sinal da Rádio Bandeirantes Campinas. A participação aqui do Edmilson. Bom dia, Heitor. A Anvisa avisa que vai fazer uma fiscalização, ele questiona. O Inmetro avisa que vai... Já entendi para onde vai a conversa. Vamos lá. A Anvisa avisa quando vai fazer uma fiscalização. O Inmetro comunica antes para um mercado que vai fazer uma fiscalização. A CETEC avisa que sai no comércio de porta em porta para prender mercadorias falsas. Então, conforme você comentou, não é fiscalização e sim uma visita quando você sabe antecipadamente que alguém vai até a sua casa. Ele está falando a respeito da questão do vereador Vini Oliveira, que usou esse argumento para dizer que não está fiscalizando mais os hospitais por conta de uma decisão da Justiça após um pedido do CREMESP para que qualquer vereador comunique antecipadamente que estará presente nesse local de saúde. Às 11h16, tem muita gente aqui já se programando para o feriado prolongado, perguntando, por exemplo, se vai ter hospital aberto no final de semana. Sim, nesse feriado de Corpus Christi, os prontos-socorros continuam abertos normalmente. E há uma informação também de que os centros de saúde, na sexta-feira, vão ficar abertos para atendimento de doenças respiratórias. Isso vale também, Nath Luquezzi, para os consultórios veterinários? Sim, vale também. O feriado prolongado chegando e os tutores de cães e gatos que moram nas regiões da Vila Boa Vista e do Nóbrega, ali em Vila Castelo Branco, já tem uma boa opção para aproveitar o tempo livre na sexta-feira, dia 20, e no sábado, dia 21, levar os seus pets para receber atendimento veterinário gratuito nos consultórios móveis instalados nestes bairros. Então, Vila Boa Vista e Nóbrega. A ampliação dos dias de atendimento faz parte aí de uma estratégia para facilitar o acesso dos tutores aos serviços de saúde animal, como explicou o secretário do Clima, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Brás Adegas. Inclusive, aqui o atendimento e a prevenção desses consultórios móveis de Campinas funcionam em containers adaptados, equipados com 3 salas para atendimentos veterinários e uma área administrativa. Cada equipe é composta por 3 veterinários e um auxiliar de enfermagem e uma recepcionista. Então, só para a gente ter aqui o atendimento extra nesse feriado prolongado, Unidade 1, região do Nóbrega, sexta e sábado, 20 e 21 de junho, das 8 da manhã ao meio-dia, faz uma pausa ali e depois prossegue das 13 horas às 16, então até às 4 da tarde. E no Vila Boa Vista, 20 e 21 de junho também, e o horário o mesmo, das 8 da manhã ao meio-dia e depois da 1 da tarde às 4 horas. O Marcos Silva Bedin nos acompanha direto da cidade de Hortolândia, desejando bom dia. Ele escreve que o presidente Lula já está governando e muito bem o Brasil. Sem os deputados vai ser bom, pois sobraria mais dinheiro para os nossos deputados e aliados de verdade fazerem ao melhor que ele entende para o país com deputados e senadores na eleição. O PT precisa conseguir, Marcos Silva Bedin, ter nomes competitivos, porque a última eleição legislativa foi com grande vantagem para a direita e principalmente para os candidatos bolsonaristas. As eleições municipais deram um tom um pouco parecido. Então é um investimento que o governo vai ter que fazer na comunicação, não apenas na reeleição do presidente Lula, mas nos seus deputados, senadores que estão bastante discretos nesse mandato de 4 anos até aqui. Mensagem também que chega do Adriano Vermelho, ele escreve: vou confessar, adoro e acho linda de verdade a palavra anistia, porque sempre associou a um perdão sincero, generoso e quase sempre a correção de um erro pessoal público e principalmente judiciário. Mas ela foi tão banalizada, mal usada e desvirtuada que hoje, quando a leio, escreve o Adriano, ou ouço em algum lugar, penso muito e analiso com olhos de desconfiança o seu emprego, ainda mais agora que virou assunto de debate e item crucial
e indispensável no questionamento dos candidatos da direita que dizem ter assinado ou acertado no fio do bigode, por enquanto, um compromisso de anistiar os condenados pelo 8 de janeiro e principalmente os seus líderes. Será que essa palavra tão linda, anistia, que já trouxe tanta felicidade, será só o divisor de águas nas próximas eleições? E principalmente, será que a justiça que ela carrega em si será subvertida por decisões tão controversas? Escreve o Adriano desejando bom dia a você, Nath Luquezzi, Bom dia. a gente e aos bandimaníacos. Quem até agora, da direita, categoricamente afirmou que vai anistiar os presos por 8 de janeiro e, eventualmente, o presidente Jair Bolsonaro, é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Disse em entrevista que, categoricamente, muito claro, se ele recuar, a entrevista está aí guardada e vai certamente ser usada pelos concorrentes políticos. Agora, há uma outra proximidade acontecendo nesses últimos dias, que é a relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PSD, Gilberto Kassab. O Kassab estava recentemente dizendo em entrevistas no começo do ano, lembrando, o partido do Kassab faz parte do governo federal, tem ministério na base do governo Lula. Só que também tem secretários no governo Tarcísio e Gilberto Kassab é um dos principais apoiadores políticos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Kassab vinha dizendo até então que ele acha que não é o momento do governador Tarcísio sair candidato a presidente. Que ele entende que é melhor o candidato ser reeleito governador de São Paulo e em 2030, com um possível afastamento do bolsonarismo, ter uma candidatura própria. Mas, na política, nada pode ser tratado como definitivo. O clima entre Bolsonaro e Kassab volta a ser mais amistoso. Os dois se encontraram em Presidente Prudente, participaram da Feira Internacional da Cadeia Produtiva de Carne, a FEICOT, onde estava o governador Tarcísio de Freitas, onde estava o vice-governador Felício Ramute. E Bolsonaro deu a Gilberto Kassab a medalha que ele vem trazendo aí nos últimos anos para figuras públicas, dos chamados 3 Is. Eu não vou citar quais são os 3 Is. Ou você quer que eu cite? Não, não precisa. Enfim, aquela medalha de quem, segundo Bolsonaro, é ponta firme e está com ele ao lado de todas as dificuldades. E Tarcísio já havia recebido, o vice-governador Felício Ramute também recebeu, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, recebeu, em meio a sorrisos, afagos, hahaha. Então, o Kassab é aquele político que tem um pé em cada barco. Ele vai para onde ele entende que será o melhor dos caminhos. Mas quem imagina que Kassab não está próximo a Bolsonaro e não vai ajudar na decisão das eleições 2026 está muito enganado. Muito enganado. Porque ao mesmo tempo em que Kassab recebe a medalha dos 3 Is de Bolsonaro, o PSD negocia com o presidente Lula e com o Partido dos Trabalhadores para que o partido de Kassab seja vice na chapa de Lula com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Você acha que é fácil acompanhar a política? Nossa, já faz um nó na cabeça. Mas em qual sentido você diz que ele poderia ajudar nessa decisão? Colocando o partido dele à disposição de Bolsonaro ou de Lula, com a condição de ter um cargo importante como vice-presidente da República, por exemplo. Uau. E trabalhando pelo legislativo, para que o PSD faça um número alto de deputados e senadores, porque é pelo número no Congresso que você tem a quantidade de dinheiro que chega pela verba das campanhas políticas. Então, ter muito deputado, mais do que você, não apenas você pressiona o governo de plantão, mas você tem, para a próxima eleição, mais dinheiro, mais tempo de televisão, mais recursos para gastar e se perpetuar assim no poder. E é por isso que eu falo, quando as pessoas entram no fanatismo, na paixão, defendendo um lado, defendendo o outro, no meio tem uma política acontecendo em que a gente não tá nela, em que eles estão pensando nos seus cargos, nas suas eleições. Isso não significa ser um ignorante político. Sim. Isso não significa não saber o que está acontecendo, mas é não ser apaixonado, torcedor de futebol por políticos. Porque, no final,
seja qual for o governo, é a gente que vai pagar o imposto, é a gente que vai utilizar os serviços de saúde, educação, transportes, é a gente que vai pagar a conta do país. Sim. Então, escolher aquele que você entende que dialoga melhor com os seus pensamentos é saudável para a democracia. Mas defender com unhas e dentes um político que, no fim das contas, só quer o teu voto, é o que está travando, na minha opinião, esse país. E essa questão de ter o político de estimação, entre muitas aspas, acontece desde quando? É recente ou isso é algo que já está enraizado na cultura? Sempre teve grupo que teve político de estimação apaixonado. Você sempre teve a onda daqueles que defendiam com unhas e dentes, mas era uma bolha. Eu não sei se ele cresceu o movimento ou se ele está mais visível pelas redes sociais. Sim. Mas é muito claro, muito claro, que começa com o processo de cassação de Dilma Rousseff, com as manifestações do MBL de um lado, com a defesa dos movimentos sociais e dos integrantes do PT e outros partidos, e ela se aprofunda de vez entre as eleições de 2018 e 2022. Sim. Entre 18 e 22, governo Bolsonaro e eleição de Lula, e segue até hoje, o fanatismo tomou conta de gente que às vezes nem sabe. Verdade. Quem é que está de plantão, quem é que está com a caneta na mão. Então, ter o seu posicionamento político é fundamental para a democracia. Mas ser apaixonado por um político e defender com unhas e dentes só puxa a gente para trás. Deixa eu agradecer aqui, hoje eu hablei, hein? Falei, deixa eu agradecer aqui a mensagem do Paulo Neves, do Alexandro Morador do Centro, do Tanho de Negrão, do DJ Alê. Mensagem que chega agora também do Edson Elias. Heitor, francamente não aguento mais ouvir falar de Lula e Bolsonaro, que o Brasil evoluiu com esses personagens nos últimos anos. Assim, roubar os aposentados, uma grande evolução dos governos, é a opinião aqui na mensagem de texto do Edson Elias. Não vamos ter tempo, infelizmente, para colocar as mensagens de áudio hoje, notícia atrás de notícia, mas muito obrigado pela participação de todos. E a Nath Luquezzi tem um convite para você. Daqui a pouquinho ela estará ao lado da Lari Lopes no Band Mulher, 1h30 da tarde na tela da Band Mais TV. Saída de feriado, tenho certeza que vai ter programação para quem vai curtir também esses próximos dias de folga. Com certeza, e hoje a gente vai falar sobre cardiologia, o que diferencia a cardiologia da mulher e da cardiologia geral. Vamos conversar sobre o coração da mulher e a gente vai também receber um grupo de crianças fofíssimo, que eles dançam country, a coisa mais fofa do mundo. Aproveitar essa época de festa junina, vamos ver se eu consigo arriscar uns passinhos ao lado deles. E claro, todos os babados do mundo dos famosos eu trago para vocês às 1h30 da tarde. Amanhã, feriado, programação ao vivo da Rádio Bandeirantes. Sexta-feira também, lembrando às 10h30 da manhã, o Manhã Bandeirantes depois do Circuito Imobiliário com Léo Gaspar Mota, com Gustavo Frison. Mas você terá a companhia de Edson Souza e da Nath Luquezzi. Eu volto ao Manhã Bandeirantes, segunda-feira, às 10 da manhã. Mas espero você às 5h30 da tarde no Brasil Urgente, na tela da Band. Ficamos por aqui com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Bom feriado para você, Nath Luquezzi, bom trabalho. Bom descanso. E vem aí Carlos Henrique, o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os centros de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais da rede Mário Gatti, de Campinas, realizaram 25.198 atendimentos a pacientes com sintomas respiratórios em maio, o que corresponde a um aumento de 35% sobre os registros feitos durante abril. Os dados são da Secretaria de Saúde e da rede Mário Gatti. Entre os sintomas respiratórios considerados no levantamento estão tosse, falta de ar, dor de garganta, coriza, espirros e congestão nasal. A Secretaria de Saúde e a autarquia destacam a preocupação com a possibilidade de um novo aumento em junho, com a chegada do inverno,
e alertam sobre a importância de cuidados básicos para a prevenção às infecções respiratórias e da vacinação em dia contra doenças como a gripe. Campinas aplicou 265.687 doses do imunizante contra a gripe ao longo de 10 semanas de estratégia. A dose é recomendada para pessoas a partir de 6 meses. A vacina está disponível em todos os centros de saúde de Campinas. Não é preciso agendamento prévio, basta apresentar documento com foto e carteira de vacinação. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos